TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez, iniciando nossa escolinha, iniciando nosso encontro, iniciando mais um aprendizado. Desta feita, essa belíssima temporada dos grandes personagens da Bíblia. Só homens maravilhosos, fantásticos, que vão colocar muito ensinamento e nos mostrar como o povo de Deus se alicerçou nesses grandes homens para construir a sua estrada. Quero aqui contar mais uma vez com a presença das nossas mestras. Agradeço a presença da Maíla. Olá, muito bom estar com vocês. A Ieda, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E a vocês, então, que sem vocês nós não poderíamos ter essa oportunidade brilhante de conhecer e aprofundar cada vez mais a nossa história sagrada. Vamos conhecer hoje um personagem que pouca gente fala nele. Eu acho que ele é um pouco desconhecido, o Gedeão. O Gedeão você vai encontrar no livro de Juízes. Pega a sua Bíblia, abra aí o livro de Juízes ali no Pentateuco, logo no comecinho, depois de Josué, que nós vimos no encontro passado. Vocês vão encontrar Juízes, abram aí no capítulo 6. Vamos primeiro fazer essa pequena introdução, que é do versículo 1 até o versículo 6, que vai contar. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas. E a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. Para escapar a Madian, os israelitas se utilizaram das covas das montanhas, das cavernas e dos esconderijos. Cada vez que Israel semeava, subiam os de Madian e os de Amaleque, e com eles os filhos do Oriente. Subiam contra Israel e, acampando junto aos israelitas, devastavam os produtos do solo até as vizinhanças de Gaza. Não deixavam a Israel nenhum meio de sobrevivência, nem um cordeiro, nem um boi, nem um jumento, pois chegavam com suas cáfilas e suas tendas tão numerosas como gafanhotos, em tal número que não se podiam contar, nem eles, nem seus camelos, e invadiam a terra para a arrasar. Assim, Israel ficou enfraquecido por causa de Madian, e os israelitas clamaram a Yahvé. A gente estava vendo no programa anterior sobre essa questão da fidelidade e do compromisso. Quando o povo é compromissado, o Senhor lhes dá a abastança, lhes dá aquilo que sobra, mas quando eles os traem, Deus lhes dá um castigo. A gente está vendo alguma coisa semelhante aqui, né, Maíla? Também. Então, aqui a gente primeiro situar na questão do livro dos Juízes. A gente tem que lembrar que o povo adentrando na terra prometida, fazendo com Josué, com todas as tribos, a conquista daquela terra, eles agora vão precisar manter-se juntos e nessa unidade se defenderem. Então, é aí que entra um período bastante importante dentro do povo de Israel, que é o que nós chamamos do tribalismo, o sistema tribal, que foi um período aí de mais ou menos 400 anos, em que o povo viveu aí nas suas tribos e que eles tinham aí muito próximo ao projeto que Deus queria mesmo deles. Então eles se ajudavam, eles se protegiam, eles tinham aí o sistema de troca entre as tribos, troca, escambo mesmo, os alimentos. Então foi um período bastante promissor do povo de Israel e existiam as figuras dos juízes,
Esses juízes eram homens e mulheres, por exemplo, Débora era uma mulher, uma juíza, que era suscitado no meio do povo quando precisava se fazer uma batalha, quando precisava se decidir uma questão legal ou mesmo espiritual no meio do povo. Então, durante um tempo, esse povo viveu muito próximo daquilo que Deus queria para eles. E aí o que acontecia? Por causa dessa fidelidade, Deus os abençoava e dava a eles toda a fartura desse período. Ao contrário, quando eles se afastavam, ou seja, buscavam outros deuses, não serviam a Deus conforme eles haviam prometido, Deus tirava a sua mão do meio deles. Para quê? Como um bom pai que quer ver que esses filhos se corrijam, Deus às vezes permitia que eles tinham aí a invasão de outros povos, que eles vivessem em períodos de miséria. Por isso que aparece aqui, no trecho que você leu, os israelitas fizeram o que Javé reprova, e Javé os entregou aos madianitas por 7 anos. E os madianitas eram esses povos chamados descendentes de Madian. E quem eram esses madianitas? Madian era um dos filhos de Abraão, com uma concubina. Depois da morte de Sara, Abraão se juntou com outras concubinas. Lembrar que esse era uma prática que eles tinham no sentido de aumentar o povo de Deus. E uma das concubinas de Abraão era Centura. E ela teve aí, dos filhos dela era Madian. Então, desse filho de Abraão com Centura, nasce Madian e surge aí um povo, os madianitas. Os madianitas eram povos nômades, então eles não eram povos que ficavam presos a um só lugar, faziam essas caravanas de comércio. Daí apareceu aqui no texto falando de rebanhos e camelos, exatamente porque esse era um meio de locomoção que eles utilizavam no deserto. E um dado interessante era que os madianitas, por exemplo, foram aqueles que levaram José para o Egito. Certo. Os irmãos venderam José, os madianitas que levaram ele lá para o Egito. E eles saqueavam, então, os madianitas, eles saqueavam a terra dos israelitas. Então, apesar de serem povos que tiveram aí a origem em Abraão, se tornaram povos inimigos. E os madianitas, por causa dessa força que eles possuíam dos animais, eles invadiam, carregavam as colheitas que os israelitas tinham tido, carregavam, saqueavam, e por isso aparecer no texto a informação de que eles viviam um tempo de miséria e de fome. Deus deixa eles passarem por essa dificuldade para perceber. Olha, vocês fazem aquilo que eu reprovo, adorando outros deuses, e o que acontece? Quando vocês se afastam de mim, os povos inimigos vêm, porque são mais fortes, e vocês têm que aprender que comigo vocês têm essa proteção, né? E essa fartura. Então é por isso que aparece aqui nesse texto essa questão de miséria do povo israelita. Então, aí, Eda, vem a história de Gideão. Como é que Gideão vai surgir do meio desse povo? Como é que ele vai se tornar essa liderança importante para a consolidação dos israelitas e a defesa dessa terra? Então, Gideão ele vai surgir porque o povo vai clamar a Javé. E Javé vai ouvir o clamor do povo. Então, toda vez que o povo clama a Javé, né, Javé ouve o seu clamor e envia profetas. Né? Aqui ele vai falar
né, aí, continuando aí o capítulo 16, né, no seguinte, o 7, aí ele vai falar, né, que os israelitas clamaram a Javé por causa dos madianitas, por causa da opressão que eles estavam sofrendo. Eles tinham que viver escondidos nas cavernas. Né, e então eles clamam a Javé, porque a situação deles assim está no limite. Né, e Javé envia então, né, no primeiro momento fala que é o profeta, né, que diz assim, ó, olha o que Javé fala. Através do profeta, fala para Israel: eu fiz vocês saírem do Egito e os tirei da casa da escravidão. Eu livrei vocês do poder egípcio e do poder daqueles que os oprimiam. Eu os expulsei diante de vocês e a vocês eu entreguei a terra deles. Eu disse a vocês: eu sou Javé, seu Deus. Não tenham medo dos deuses dos amorreus, em cuja terra vão morar. Mas vocês não me ouviram. Né? Então o povo começa a abandonar o projeto de Javé, um projeto de vida, um projeto de liberdade. E começa, né, a ouvir outros deuses. Né? Não ouve mais Javé. E aí então, dentro desse grupo, né, existe, né, vai aparecer aí Gedeão. Né? Gedeão, ele vai... com a ajuda de Javé, ele vai ter uma visão transcendente. Né? O anjo vem e fala para Gedeão, né, que... então, lá no versículo 12, o anjo de Javé aparece a Gedeão. Gedeão, ele é filho de Joás, né? E fala assim: Javé está com você, valente guerreiro. Né? E então aí Gedeão ele vai se tornar, né, o líder, né? Ele vai unificar as tribos aí para lutar contra os madianitas e contra outros povos também que vão atacar Israel. É muito bonita essa vocação, aí vai aparecer a vocação dele, o chamado dele, né? Mas será que é o Senhor mesmo, Javé, que está falando comigo? Ele vai pedir provas, né? Ele vai tendo a confiança daquela presença de Deus. E Deus confia nele, Javé confia nele. Você é valente, você é guerreiro, né? Você pode. Muitas vezes a gente acha que a gente não pode enfrentar situações difíceis, né? A gente está percebendo aí, aqui é o começo da formação do povo de Deus, né? É como se você estivesse pegando um bebê. Esse bebê, tudo vai ter que ser conduzido pela mão de Deus. Deus vai ter que alimentar, Deus vai ter que ensinar, Deus vai ter que conduzir os passos. Ele vai cair, o Senhor vai levantar com sua própria mão, o Senhor vai falar para ele, vai dar instruções. Então parece que Deus está muito próximo desse povo nascente. À medida que o tempo vai passando, que esse povo vai amadurecendo, o Senhor vai começar a usar outro timbre de voz, outros ensinamentos, já vai alertar de outra forma, né? Exato. Hoje a gente vê, passados 2000 anos, que nós ainda estamos nessa caminhada desse povo, o Senhor já se afastou, já não fala mais nada, pessoalmente, diretamente a ninguém. Né? Ele vai usar outros meios, né? Mas o Senhor está sempre alerta, a condução é dele. E ele espera que a gente já tenha adquirido essa maturidade, né? Então, eu estou percebendo que esse povo aqui, como é o começo, o Senhor intervém de forma direta. Ele vai e diz assim: peraí, vocês estão fazendo errado, vai se virar sozinho então. Né? E ele vai fazer essas cobranças, né, Maíla? É verdade. É por isso que aparece aqui no capítulo 6, do 11 até o 18, que eu vou pedir para você ler, como Deus chega até Gedeão. Ieda já citou aí um trechinho, mas mostrando como Deus vai suscitar aí Gedeão para essa etapa da história do povo de Israel, dando a ele essa confiança e fazendo ele acreditar que com a força de Deus ele pode fazer algo por esse povo de Israel, que é um menino mesmo. Deus trata o povo de Israel igual um pai trata o filho. Cai, levanta, fala, não escuta, tem que corrigir, vai errar novamente, e Deus vai dando aí todas essas instruções. Então é interessante que a gente leia esse capítulo 6, versículo de 11 até o 18. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês
me esperar um instantinho só. Vou fazer um pequeno intervalinho, aí já venho com a leitura desse texto, enquanto você procura aí na sua Bíblia, exatamente o livro dos Juízes, capítulo 6. Aí nós vamos fazer a leitura desse texto para a gente passar, então, fazer esse outro estudo. Já voltamos. Então, voltamos. Eu quero agora que você, já que está com o seu material separadinho, o seu texto aí aberto, acompanhe a leitura para que a gente possa entender agora como é que se desdobra a história de Gideão. O anjo de Yahvé veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. E o anjo de Yahvé lhe apareceu e lhe disse: Yahvé esteja contigo, valente guerreiro. Gideão lhe respondeu: Eu te peço, meu senhor, se Yahvé está comigo, está conosco, de onde vem tudo quanto nos acontece? Onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez Yahvé subir do Egito? E agora Yahvé nos abandonou e nos deixou cair sob o poder de Madiã. Então Yahvé se voltou para ele e lhe disse: Vai com a força que te anima e salvarás Israel das mãos de Madiã. Não sou eu quem te envia? Eu te peço, meu senhor, respondeu Gideão, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés e eu sou o último na casa de meu pai. E Yahvé lhe respondeu: Eu estarei contigo e tu vencerás Madiã como se ele fosse um só homem. E Gideão lhe disse: Se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem me fala. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga minha oferenda e a deposite diante de ti. Ele respondeu: Esperarei até que voltes. Ah, é belíssimo isso aqui. Me fez lembrar, sabe quem? A insegurança de Moisés diante da determinação do envio do Senhor para que ele fosse honrar aquela grande missão. Maíla? É bem isso. Deus, ele sempre, no meio de tantos, ele escolhe um pequeno. Deus parece que ele gosta dessa humildade, desse que se faz fraco. Não porque é fraco, mas aquele que se deixa na fraqueza possibilitar que a fortaleza de Deus aconteça. Por isso, nessa vocação de Gideão, quando Deus o chama, ele diz: mas logo eu? A nossa tribo, né, a menor, o nosso clã é o mais fraco. E o Senhor vem chamar a mim. Então, ele, por toda a situação que o povo já está vivendo, de sofrimento, de miséria, de fome. Perceba que ele está lá debulhando trigo quase que escondido, com medo. Então, nessa fraqueza, nesse abatimento, nessa baixa autoestima que Gideão tem, Deus fala: não é você. Você vai e com a minha força eu te escolhi para lutar contra os madianitas. E de você eu vou fazer aí uma grande batalha e você vai vencer. Você derrotará os madianitas como se fosse um só homem. Porque na verdade é um só homem mesmo, que é o próprio Deus que vai estar vencendo. Mas Deus põe aí para Gideão que ele precisa acreditar, confiar em Deus. Só que essa batalha que ele vai ter contra os madianitas, vencendo esse povo, vai ser um capítulo à parte, porque as grandes batalhas vão começar dentro da casa dele, né? Que acho que é um pouquinho que Eda poderia falar. Exatamente. Qual vai ser a estratégia agora, que a gente fica curiosa, diante dessa luta que Gideão vai estabelecer, qual vai ser a estratégia que ele vai usar para tomar posse do poder de Yahvé outra vez no meio daquele povo? Primeira coisa é a questão da idolatria, né? O pai dele tinha um altar, né, dedicado ao deus cananeu, Baal.
Então, Javé ordena a Gedeão. Gedeão, né, a destruir esse altar. E ele fala, hoje mesmo, né, nessa mesma noite, né, ele fala para Gedeão, pegue o boi do seu pai, que seu pai possui, destrua o altar de Baal que pertence a seu pai. Então, a gente vê aí, observa um sincretismo religioso, né? E aí Gedeão, ele vai destruir o altar à noite, e o povo fala, quem que destruiu? Pergunta, né? Quem que destruiu esse altar de Baal? Né? E essa pessoa que destruiu, eles querem pegar, né? Que é o filho de Joás, quer pegar para poder, porque a maldição vai cair sobre todos. Aí o pai dele, Joás, intervém. Ué, mas se Baal é Deus, precisa que vocês defendam Baal? Né? Então aí... Mostra a incoerência, né? A incoerência. Se ele é Deus, que ele próprio se defenda. Sim. Né? Então a primeira questão aí é a questão da idolatria, que deve ser destruída, né? E voltar ao projeto original. Gedeão vai ser muito corajoso, né? Porque ele vai pegar um Deus que já tem ali os seus seguidores, aqueles que lhes rendem idolatria, e vai fazer essa destruição e mexer com o sagrado de quem acredita. Sim. É realmente provocar muito forte, né? E ele começa essa destruição dentro da casa dele, porque ele percebe, não adianta a gente avançar contra os madianitas, fazendo essa batalha contra eles, mesmo com a força de Deus, se dentro da minha casa o meu pai rende louvores a outro Deus. É verdade. Então ele tem que ter essa coragem. Isso é um grande ensinamento para nós, que muitas vezes a gente quer resolver as coisas lá fora, e a casa da gente está bagunçada. Então aqui já é uma lição que Gedeão nos dá, apesar de ser algo difícil, complicado. Mas tem que se ter essa coragem. Se a gente quer mudar lá fora, tem que começar mudando primeiro aqui. Não se pode servir a dois senhores, né? Isso, não é se verdade. Pode. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é questionar. Mas foi Gedeão, filho de Joás, quem fez isso? Olha só a provocação. Queriam saber quem que era, porque eles estavam com medo, né? Porque vinha maldição sobre todos, já que Baal era um deus, então a população ficou aterrorizada, queria pegar para poder... E aí a intervenção do pai, né, Joás. E a partir daí ele foi apelidado, Gedeão foi apelidado por Jerobaal, né? Quer dizer, que significa, né, que Baal defenda a si próprio, pois Gedeão destruiu o seu altar. Exatamente. Né? O altar dele. É uma mudança do nome. Agora, essa luta, essa vocação de Gedeão, como ele está totalmente abatido, com medo até, exigindo aí dele essa força para lutar contra os madianitas, ele precisa ir confiando em Deus. Então entra Deus aí na história, fazendo com que Gedeão vá confiando de que Deus realmente vai lutar a favor dele, vai dar a ele todas as habilidades e capacidades para isso. Por isso que ele pede a Deus sinais. O Senhor está comigo, eu vou enfrentar esse povo, mas como eu sei que o Senhor me escolheu, como eu sei que vale a pena lutar? É aí, Ana, que aparecem vários sinais que Deus dá a Gedeão. Um dos mais importantes é esse. Descrevendo o que ele tem que fazer, né? Isso. E aí, um dos mais conhecidos é esse que nós chamamos do velo ou novelo de lã, que é um sinal que Deus usa para Gedeão acreditar que Deus está com ele. Eu vou pedir para você ler. É o capítulo 6, versículo Juízes, 36 a até 40. O final, né? Ao Vai 40. dizer, Gedeão disse a Deus, se verdadeiramente queres livrar a Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que colocarei um velo de lã na eira. Se o orvalho cair somente sobre o velo, e todo o terreno estiver seco, então saberei que livrarás a Israel por minha mão, como dissestes. E assim fez. Quando Gedeão se levantou no dia seguinte, de madrugada, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça d'água.
Gedeão disse ainda a Deus: que tua cólera não se inflame contra mim. Se falo ainda uma vez, permite que eu faça uma última vez a prova do velo, que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez assim essa noite. Só o velo de lã estava seco, e havia orvalho em toda a terra ao redor. Esse Deus é poderoso e brinca até com a incredulidade dessas crianças, né? Exato. Olha que bonito esse sinal aí que Deus faz com Gedeão. No meio do campo, Gedeão coloca lá um novelo de lã. Uhum. E Deus, o que Deus faz? No meio da noite, só o velo lá, né? Se o orvalho cair somente sobre o pedaço de lã, e o terreno inteiro ficou seco. Então ficou encharcado. Encharcado, fala que encharcou de orvalho. Encheu uma taça, né? Isso. Depois ele tá, tudo bem, é um sinal poderoso. Mas agora faz o contrário, Senhor. Para eu acreditar mais um pouco. Vai que alguém de noite veio e jogou uma aguinha nesse velo aí. Isso. Então, agora é mais difícil. Porque agora todo o campo estava orvalhado, molhado, e justamente o velo é que ficou seco. Então aí ele teve realmente a certeza de que Deus estava com ele. Era um grande sinal. Era a certeza da vitória da também, vitória, né? da vitória. E aqui, a gente fazendo a ampliação do Antigo Testamento, ligado ele lá no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele existe para nos dar a ponte ao Novo. Com Jesus, Maria, a gente vai compreender tudo o que aconteceu lá no Antigo Testamento. Então, aqui, no estudo bíblico, a gente tem duas explicações para esse sinal que Deus deu a Gedeão, que vai se revelar a partir de Jesus. O primeiro é, para nós, esse velo molhado, encharcado e depois seco, representa a própria Virgem Maria. Uhum. Maria é aquela que, no meio da humanidade seca de Deus, Deus enche Maria com a graça. Então é o velo orvalhado, molhado, no meio da sequidão. Então, na sequidão da humanidade, Maria é aquela que está cheia da graça. E o inverso também. No meio dessa humanidade molhada, encharcada do pecado, Deus deixa Maria seca desse pecado, quer dizer, imaculada. Isolada. Então, ela não se contamina, ela não fica encharcada do pecado. Aquilo que atinge a humanidade não a atinge. Isso. Depois, uma outra explicação também desse velo de Gedeão no Novo Testamento está ligado aos cristãos e aos judeus. Primeiramente, o povo judeu era esse povo escolhido por Deus, é o velo encharcado, no meio daqueles povos todos pagãos, vazios de Deus. Uhum. E o inverso, porque agora os cristãos serão esse povo que vai estar no meio desse povo, essa humanidade inteira. São todos aqueles que estão tomados ao redor, e os judeus é aquele povo que não aceitou, que não aceitou. Não aceitou, está seco de Deus. Ficou estéril de Deus. Isso. Então são duas explicações que vão. Uma explicação linda essa, né? Sim. Por isso que no ofício de Nossa Senhora, que muitas pessoas conhecem e fazem essa devoção ao ofício da Imaculada, aparece lá, né? O trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão. Exatamente para mostrar que Maria é para nós essa prefiguração. Certo, então, de que ele está com Deus e ele precisa acreditar em Deus, agora, Gedeão, vai para a luta, vai para a batalha, né?
E aí Deus fala para ele, olha, agora você vai lutar contra o exército madianita. Então depois vocês podem ler todo o capítulo 7, que mostra para nós Deus dizendo para ele que agora é a hora da batalha. A ordem de guerra, né? Isso. E a vitória, como é que vai acontecer? Exatamente. Deus diz a ele que, lá no capítulo 7, versículo 3, aparece assim: anuncie, portanto, a todo o povo: quem estiver com medo e tremendo, pode voltar. E Gedeão os colocou à prova. 22.000 homens voltaram para casa e ainda ficaram 10.000. Então, primeiro Gedeão convocou 32.000 homens para essa batalha contra os madianitas. Depois ele mesmo viu que nem todos estavam dispostos para lutar. Dos 32.000 ficaram 10.000. E esses 10.000 também não foram aqueles que ele leva para a guerra. Porque aí, se a gente for continuar na leitura do capítulo 7, no versículo 8, aparece assim: eles pegaram as provisões e as trombetas, e Gedeão despediu os israelitas, cada um para a sua tenda, ficando apenas com 300. O acampamento de Madiã estava embaixo no vale. E aí, Ana e Ieda, é interessante que como desses 10.000 chegou a 300. Você fala assim, meu Deus, tinha 32.000. Agora 10.000. Agora 300. 1%. Então, contra quanto? Sabe quanto que era o exército madianita? Cerca de 135.000 homens. Que é o que vai aparecer no capítulo 8, versículo 10. Fala que o exército madianita era de aproximadamente 135.000 homens, que com as baixas todas ficaram no mínimo com 15.000. Aí representa que agora ele fica com 300 homens só para lutar contra esse exército todo. E por que que Deus foi peneirando esses soldados? Aparece aí no capítulo 7 uma estratégia até que Gedeão faz a partir de uma orientação de Deus. Esses 10.000 que ele tinha, na verdade, ele não podia contar com todos eles. E aí Deus fala assim, desses 10.000, você manda eles tomarem água no riacho. Na hora que eles estiverem tomando água no riacho, a gente vai perceber com quem que a gente pode contar ou não. E aí, como que eles fazem? Alguns vão lá e tomam água no rio como se fossem os cães, lambendo a água. Né? E outros não, outros se ajoelham, sentam, pegam a água na mão, toma. E aí, Deus diz para ele, olha, aqueles que lamberam a água são os que você pode contar, são os 300 que você pode. Então, aqui está escrito exatamente no versículo 5. Todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, tu o porás a um lado, assim com todos os que se ajoelharam para beber. O número daqueles que lamberam a água levando a mão à boca foram de 300. Isso. Porque quem parou no meio do rio, perto do rio e lambeu a água, né, bebendo a água como se fosse um cão, foram aqueles que se mantiveram alerta. Aqueles que sentaram na beira do rio, depuseram as armas, pegou a água na mão, tomou. Esses a gente não pode contar. São soldados que, diante da batalha, não estão alertas. Não estão prontos. Não estão prontos. Então, nem todo mundo que está conosco vai ser útil e vai ser alguém que realmente a gente pode contar numa batalha. Né? Porque não vão estar alerta, não vão ser esses com prontidão. Então, é uma batalha, então, né, sob orientação de Javé. E a gente poderia também interpretar o seguinte, o exército de Gedeão era de 300 homens contra um exército de 135.000 homens.
Por quê? Para que também Israel não viesse a se vangloriar. Né? Quer dizer, eu venci, eu consegui a vitória pelo meu próprio poder. Né? E deixar Javé de lado. Né? Porque quem dá a vitória aí, né, vai ser o poder de Deus, a graça de Deus, que está junto com o povo de Israel na batalha. Exatamente. Pensa, é uma proporção imensa, né? Uma proporção. Mas eles vão ter que lembrar que quem está batalhando com eles é Javé. E mostra aqui exatamente o quê? Aquilo que diante do mundo é uma loucura, porque imagina você com 300 homens que depois até diminui para 100. Quando vocês forem ler o capítulo 7, vão ver. E Gedeão com 100 homens que o acompanhavam na batalha à frente. Quer dizer, vai diminuindo cada vez mais. Parece uma loucura você enfrentar um exército com uma proporção imensa de soldados com 100 homens. Mas é exatamente porque a nossa força vem de Deus. E Deus utiliza muito disso. Vocês se lembram de Davi com Golias? Exatamente. Como enfrentar um exército filisteu com Golias, aquele aquela criança gigante, Uhum. Um menino com uma funda. Então mostra que quando Deus está à nossa frente e nós confiamos, Ele é capaz de fazer-nos ganhar batalhas, ainda que a gente não acredite. Isso mostra a sabedoria de Deus e a loucura do mundo, porque para o mundo isso é loucura. Né? Então, mas enfim, a vitória acontece e como Gideão vai passar o seu bastão para o seu próximo sucessor. Ele vence, né, essa batalha contra os madianitas. Ele toma o poder aí dos reis madianitas, é o que aparece lá, Sebá, Sálmana. Ele vence, mata, né, esses reis madianitas e mostra realmente, lá no capítulo 8, versículos 22 e 23, né? Você quer ler esse trechinho para terminar? O povo de Israel disse a Gideão: Sê nosso soberano, tu, o teu filho e o teu neto, porque nos salvaste das mãos de Madiã. Gideão, porém, lhes respondeu: Não serei eu o vosso soberano, nem tampouco meu filho, porque é Yahvé quem será vosso soberano. Disse mais Gideão: Permiti que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um anel de ouro do seu despojo. Os vencidos de fato usavam anéis de ouro porque eram ismaelitas. Dá-lo-emos de boa vontade, responderam. Ele estendeu, pois, a sua capa e cada um deles lançou nela um anel do seu despojo. O peso dos anéis de ouro que ele pedira chegou a 1.700 ciclos de ouro, sem contar os crescentes, os brincos e as vestes de púrpura que os reis de Madiã traziam, e sem contar ainda os pendentes do pescoço de seus camelos. Isso. Então aqui mostra que ele venceu, só que, para terminar, mostra o quanto a gente tem que ser sustentado pela mão de Deus, porque mesmo fazendo o que é correto, o que Deus quer, às vezes a gente desliza. Aqui, Gedeão deslizou no final na fidelidade a Deus. Porque depois que venceu a batalha, ele pede os despojos, que são as riquezas que os madianitas têm. Com isso, ele faz, né, um acessório que é o chamado efode, que era como se fosse uma estola sacerdotal. E justamente desse despojo de guerra, eles acabam se cometendo uma idolatria. Por conta desse detalhe da atitude de Gedeão. Então, para a gente ver o quanto a gente precisa ter esse cuidado. Nunca podemos baixar a nossa vigilância. Não permitir que a soberba, a
ambição tome conta. Não, porque diante daquela batalha toda, ele se sentiu grande, ele até exigiu essa riqueza que pudesse ser trazida, usou até para algo bom, que era esse oferecimento a Deus. Mas perceba que acabamos nos prostituindo espiritualmente na idolatria. Era como se fosse uma reverência que fizessem, cada um tivesse feito a ele, né? Isso. E vai terminar esse 32 dizendo que Gedeão, filho de Joás, terminou os seus dias numa velhice feliz e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Éfra de Abiezer. Isso. Provavelmente ele deve ter percebido que errou, mesmo com toda essa bondade de Deus na vida dele, de ter usado ele para vencer esse povo madianita, mas o quanto ele precisava estar aí fiel até o último momento. Errou, sim, mas ele volta atrás até pelo fato que diz que ele morre numa velhice feliz. Então, é bonita a história dele, serve para a gente como esse grande personagem aí, para a gente perceber, nas mãos de Deus nós podemos vencer grandes batalhas, ainda que nós não tenhamos grandes condições, acharmos aí que a gente não tem força para vencer esses grandes inimigos que tem aí o da mundo. natureza humana, né? Uhum. E quem vai suceder a Gedeão vai ser seu filho Abimeleque, né? Que depois vai fazer a sucessão de toda essa história do povo de Deus. Isso, que aí segue a continuidade dos juízes aí, que é uma história longa que a gente ainda vai ver. Então, queridos amigos, encerramos a nossa história de hoje, conhecendo mais esse personagem grandioso, maravilhoso, aquele que realmente foi tenaz em seguir a palavra do Senhor e não se deixou abater por nenhuma adversidade. Agradeço às nossas mestras que conduziram o nosso estudo de hoje. Maíla, agradeço. Ieda, mais uma vez agradecida a você também. E agradeço a você, porque com isso nós estamos aprendendo a conhecer esses grandes homens da Bíblia. Fique com Deus e até o nosso próximo programa Páginas da Bíblia. Até lá!